Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, trazendo o melhor da psicologia, ansiedade, depressão, assuntos que estão repercutindo na mídia, e você que se acompanha o nosso conteúdo já participa dessa live. Hoje a temática é como identificar uma crise de ansiedade. Muita gente passa por essa situação e não sabe o que fazer e se realmente é uma crise de ansiedade ou simplesmente é uma ansiedade, né, comum, que pode ser cuidada com um conhecimento, com autoconhecimento naturalmente. Então eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de extrema importância. Acompanhe nossos conteúdos. Eu digo que autoconhecimento é vida, autoconhecimento de fato destrava e te leva para níveis acima, e com certeza você afasta sofrimento emocional e psicológico da sua vida. Então, vem comigo nessa temática de hoje. Como identificar uma crise de ansiedade? A gente vai falar sobre alguns pontos desse assunto, então vem comigo nessa live. A ansiedade é uma emoção natural, né? Muita gente não sabe, é natural e presente em todos nós. Ao contrário do que se pensa, ela pode ser muito útil nos mantendo atentos a situações de perigo. Contudo, quando esse sentimento se torna intenso demais, pode se tornar um problema, inclusive gerando crise de ansiedade. No longo prazo, essa situação pode interferir tanto no cotidiano, que passa a ser caracterizada como um transtorno de ansiedade, e em todo caso, saber identificar uma crise de ansiedade pode ser o primeiro passo para você lidar com o problema. Uma vez que essa manifestação gera alguns sinais físicos, reconhecê-los ajuda no controle do pico do problema. Você vai entender um pouco mais nessa live. Eu já vou pedir para você compartilhar o máximo possível dessa live, porque informação, conhecimento é vida. E a pergunta que não quer calar: o que é crise de ansiedade? Como já a gente destacou aqui, ansiedade é uma emoção comum, que todos nós experimentamos em algum momento, desde a espera pela resposta de uma entrevista de emprego até a expectativa de uma notícia boa ou ruim, e várias situações podem levar o nosso organismo a alerta e gerar a sensação de ansiedade. Por outro lado, quando esse sentimento se manifesta de forma aguda e começa a atrapalhar as atividades corriqueiras, é possível que o indivíduo esteja atravessando uma crise de ansiedade. Então, nesse ponto, todos os mecanismos que lidam com a resposta emocional a uma situação de estresse entram em um curto-circuito e geram respostas indesejadas, inclusive o ponto de vista físico. Pessoas ansiosas costumam conviver com sintomas como agitação, dificuldade para dormir, desatenção, preocupação excessiva e os chamados pensamentos intrusivos, geralmente focados em uma preocupação específica. Eu quero enfatizar aqui, nesse ponto da live, boa, útil e ansiedade patológica. Só para que a gente entenda a diferença, demarque bem aqui. A natural é aquela que tem o instinto de preservação da espécie. Então, no lugar desconhecido. Diante disso, a luta e fuga, nesse ponto, a ansiedade natural era benéfica. Só que a gente vive num mundo onde excesso de informação, excesso de violência, então tudo são gatilhos emocionais da ansiedade.
E aí o estado de alerta ele já fica ativado constantemente. Então isso cria um curto-circuito e aí a pessoa fica ligado 24 horas e isso vai causar problemas. Como identificar a chegada de uma crise? Pode ser difícil de identificar uma crise de ansiedade quando você ainda não tem o diagnóstico correto. Esse é o primeiro quadro. Não é errado para que a manifestação seja ou algo similar, porém, a partir do momento que a crise começa, é possível perceber sintomas como taquicardia, temores, sudorese, sensação de falta de ar, tontura, enjoos, tensão muscular, calafrios ou sensação de calor, despersonalização em realidade.